Ei, galera! Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma escola dominical em casa. Vamos lá? Vou começar orando com vocês e depois a gente parte para a lição, beleza? Vamos lá. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, nós estamos seguros em casa. Eu venho te pedir agora para que o Senhor possa guiar a aula, conduzir as palavras, Deus, para que tudo ocorra conforme a tua vontade, Pai, que a gente possa sair daqui sabendo mais de ti, conhecendo mais a tua palavra e aprendendo com cada coisa que a gente está vendo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? O nosso versículo para memorizar essa semana tá lá em Salmos 121, 1 e 2, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Então esse é o versículo para decorar. A nossa história de hoje, ela tá lá em Êxodo, aconteceu há muito tempo atrás, tá lá em Êxodo 7, do versículo 14 até Êxodo 10, até o versículo 29. Qual que é o contexto da nossa lição hoje? Quem conhece a história do Egito, do povo de Deus no Egito? Vocês lembram dessa história? Vocês conhecem? Vocês lembram da história de José? José do Egito, famoso. Ele era governador do Egito junto com o faraó. E naquela época que ele era governador, ele interpretou os sonhos de faraó. E assim ele se tornou de confiança do faraó. Os sonhos que ele interpretou disseram que o Egito passaria por 7 anos de grande fartura e 7 anos de escassez, né? Aquela história das vacas gordas e das vacas magras. Então, naquele período de escassez, o que aconteceu? O povo de Deus, israelitas, hebreus, eles foram para o Egito em busca de comida, porque só o Egito fez essa história de guardar comida por causa do período de escassez. Então, vocês lembram da história que os irmãos de José vieram procurar comida no Egito, encontraram José? Essa história toda se deu dentro desses 7 anos de escassez. Bom, o povo de Deus estava lá no Egito e muito tempo se passou, esqueceram quem era José, esqueceram aquele faraó que fez tudo aquilo pelo povo. E aí, o povo de Deus se tornou escravo no Egito. Vocês lembram disso? Que Deus enviou Moisés e agora eu vou, a partir disso, contar um pouquinho da história da saída do povo do Egito. Né? O início da saída, o início dos pedidos para o faraó para libertar o povo, que era escravo lá no Egito. Eles começaram trabalhando lá e eles foram ao longo do tempo se tornando escravos a partir do momento que se esqueceram quem era José, que era filho de Deus e estava lá como servo do Senhor. E agora eu vou contar para vocês sobre 9 pragas que assolaram o Egito na época de Moisés, que ele estava tentando tirar o povo de Deus lá da escravidão do Egito, né? O primeiro momento foi assim: Moisés foi com seu irmão Arão até o faraó e falou o seguinte: Deus mandou você deixar o seu povo ir embora. E faraó respondeu: de jeito nenhum eu vou perder os meus escravos, né? Eu nem conheço esse Deus. Eles acreditavam em outros deuses lá, eles serviam a outros deuses. Então o faraó falou: eu nem conheço esse Deus, eu não vou obedecer essa ordem, né? É muito absurdo. E o problema é que Moisés falou diversas vezes com o faraó. E o tempo inteiro o faraó negava esses pedidos, mas ele estava sempre falando com o faraó. Uma das coisas que aconteceu foi que o faraó, diante desses pedidos, ele ficava com raiva de Moisés e de Arão e aumentava o trabalho para o povo. Então ele pegava mais pesado nas punições lá como escravo, ele aumentava o serviço lá dos escravos, que era o povo de Deus. Então o povo de Deus começou a ficar com raiva de Arão e de Moisés, porque por conta deles eles estavam recebendo mais trabalho, estavam recebendo mais punições por conta desses pedidos de Moisés e de Arão. E depois disso, Deus garantiu que eles iriam saber quem é Deus e o que ele é capaz. Então, o que Deus fez? Deus mandou Arão bater o cajado no rio, no principal rio do Egito, que é o rio Nilo. Então, Arão pegou o cajado, bateu no rio e a água se transformou em sangue. Vocês acreditam? E esse foi o primeiro milagre que aconteceu na frente do faraó. Quando ele bateu esse cajado, o rio ficou todo vermelho e não tinha água nem nas casas. Então você imagina, você abre a torneira e sai sangue no lugar de água. Era isso que estava acontecendo. Só que existiam algumas casas que não estava acontecendo isso não. Tinha umas casas lá no Egito que tava água normal, tava tudo limpo. Não tinha água nem no pote, gente. Não tinha água, era sangue no pote. E aí tinha algumas casas que tava tudo bem, que eram justamente as casas do povo de Deus.
Então, os israelitas e os hebreus, o povo de Deus, ele foi poupado, né, dessa praga. Então, essa foi a primeira praga do Egito que aconteceu, foi a água se transformar em sangue. A segunda praga, porque o faraó ele não dava muita atenção, ele não deu muita atenção para isso, não deu muita atenção para Arão e para Moisés. E aí veio a segunda praga. A segunda praga foi o quê? Foi rãs por todo o Egito. Você imagina o Egito todo cheio de rã, para tudo que era canto, não tinha nem como se deitar na cama porque tinha rã. Imagina o cheiro disso. Então, foi rã para todo lado. E aí, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e pediu para Moisés, pedir para Deus parar com aquilo, que ele ia libertar o povo sim, porque já estava insuportável a situação. E aí Moisés falou com Deus, Deus tirou a praga das rãs, as rãs acabaram, mas mesmo assim faraó não cumpriu sua promessa e não libertou o povo. E aí veio a terceira praga, piolhos. Você imagina todo mundo coçando a cabeça com piolho, todo mundo na coçadeira, piolho na cabeça de todo mundo, menos no povo de Deus, né? Que não era afetado não era afetado pelas pragas, mas você imagina piolho, todo mundo coçando a cabeça. Mais uma vez, Faraó prometeu que ia libertar o povo se Deus parasse com a praga dos piolhos. Deus parou com a praga dos piolhos e o Faraó não libertou o povo. E aí que chega a quarta praga. Vocês já se incomodaram com alguma mosca zumbindo no seu ouvido, alguma mosca em cima das suas coisas, na sua casa? Pois é, a quarta praga do Egito foi moscas por todo lado. Imagine, se uma mosca incomoda, imagina centenas delas em cima de tudo, em cima da comida, em cima da roupa. Em todos os cantos tinham, menos a casa do povo de Deus. Mais uma vez, a mosca não foi para lá. O faraó ainda não deu o braço a torcer e continuou negando a saída do povo. E aí nós vamos para a quinta praga, que é o gado doente. Todo gado do povo egípcio ficou doente. Os bois, as vacas, os carneiros, as cabras, todos ficaram doentes, com feridas pelo corpo. Então não dava para comer, né, esses animais. E aí Moisés mais uma vez falou com o faraó para libertar o povo. O faraó falou: não, vou libertar, é só pedir para parar a praga no gado, né, deixar o gado sobreviver. E aí Deus parou com a praga e, bom, vocês já sabem o resto, né, o faraó não libertou o povo. A sétima praga foi chuva de pedra. Você imagina, você está andando de dia, andando tranquilamente, e aí começa a chover pedra. Você corre para se esconder, todo mundo se escondeu, todo mundo se protegeu, mas a chuva de pedra destruiu muita coisa no Egito. Destruiu construção, destruiu muitas coisas, assim, muitos mercados foram destruídos pela chuva de pedra. E aí você imagina, aquilo no Egito inteiro, chovendo pedra, destruindo tudo, até que veio a oitava praga do Egito. Que agora imagina tudo isso destruído lá no Egito, sendo comidos por gafanhotos. Pois é, a oitava praga foram os gafanhotos. E aí tudo foi comido pelos gafanhotos, as frutas, foi tudo invadido, bem peste mesmo, né? O gafanhoto é uma peste, né? Ele estraga a plantação, ele come a plantação, então foi tudo, o Egito todo coberto por gafanhotos. E Faraó insistia em não obedecer a Deus. Agora vamos para a nona praga. A nona praga, vendo, né, que Faraó não ia libertar o povo, vendo que ele estava insistindo, sendo teimoso, você imagina. Vocês já andaram de olho fechado dentro de casa, em algum lugar escuro? Foi ruim, né? Não é muito legal andar de olho fechado e não enxergar as coisas. Pois é, a nona praga do Egito foi uma escuridão total, absoluta durante 3 dias. Você imagina a noite sem lua, sem luz nenhuma, sem nada. Foi assim que eles ficaram. 3 dias na escuridão completa e absoluta. É literalmente que nem andar de olho fechado de noite. Porque andar de olho fechado de dia você ainda tem a luz e tal, você ainda vê alguma coisa. Mas andar de olho fechado de noite é uma escuridão total e absoluta. Então foi assim a nona praga do Egito. A escuridão total por 3 dias. Ainda assim, Faraó não deu o braço a torcer e não libertou o povo. E agora vem a 10ª e última praga, mas essa vocês só vão saber na próxima aula.
O que a gente pode aprender com essa lição? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode tirar disso tudo é que Deus é poderoso. Ele é capaz de fazer tudo por seu povo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E Ele é poderoso para fazer qualquer coisa para proteger o seu povo. E o que Deus, pensando nessa lição, o que Deus requer de nós? Ele requer obediência. Ele queria só que Faraó obedecesse a ordem dele. E as pragas não teriam vindo se ele tivesse obedecido. Então, a única coisa que Deus requer da gente é a obediência, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso é importante lembrar sempre. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável pra gente. A vontade de Deus ela é sempre buscando o nosso bem, Buscando, que nem lá no Egito, buscando a libertação do povo, mas também o bem para todo mundo, Não só para o povo de Israel ia fazer bem, não só para o povo de Deus ia fazer bem, mas também para o povo egípcio, que não ia ter sido afetado pelas pragas caso o faraó tivesse obedecido. Dentro do que a gente pode achar, as pragas não foram para punir, mas foram para mostrar o poder de Deus, que verdadeiramente é um Deus a ser temido e adorado, não para punir o faraó, o povo, ou pessoas inocentes, como a gente pode imaginar, mas sim, ele era para mostrar mesmo a soberania de Deus e o poder que ele tem para fazer qualquer coisa infinitamente mais do que a gente imagina para proteger o povo dele, que somos nós. Então vamos orar para encerrar, tá bom? Vamos lá, vamos fechar os olhinhos aí. Deus, muito obrigado porque a gente aprendeu mais sobre o Senhor hoje. Eu venho te pedir para que o Senhor nos ajude, Pai, a te obedecer, a cumprir a tua palavra, cumprir os teus mandamentos, Pai, que a gente possa sempre obedecer aos nossos pais, obedecer o que o Senhor pede pra gente fazer, e que o Senhor possa estar cuidando da gente, como cuidou sempre do seu povo, que o Senhor possa estar cuidando sempre e ainda mais da gente durante essa quarentena, esse tempo que a gente está em casa, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger e livrar de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo e até a próxima.